Hoje a gente vai falar para você como é que você luta uma guerra sem lutar. Eita! Tem hora para lutar e tem hora só para descansar e ter paz de espírito. Será que é possível? Hoje você vai saber com um exemplo bíblico aqui. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. E a passagem que a gente vai conversar hoje está em 2 Crônicas. Eu não sei se você é como eu, mas eu tinha muita preguiça de ler crônicas. Porque é o rei fulano de tal, que aí esteve nos caminhos do Senhor, prosperou, e aí derrubou todos os altares e tudo, e aí o filho dele não esteve no caminho do Senhor, e aí não prosperou, e aí tinha todos aqueles altos e baixos, parecendo uma montanha-russa, e eu pensava justamente isso. Caramba, esse pessoal de crônicas não aprendia nada. Esse pessoal de crônicas. Esse pessoal de crônicas não aprendia nada. Era para cima, para baixo, igual a montanha-russa. Quando eu fui ler a Bíblia com a minha filha, aquela Bíblia ilustrada, ela teve a mesma impressão. Falou, mas papai, esse povo de Deus não aprendia, não? Ela ainda chamava de povo de Deus, não era povo de crônicas, tá vendo? Esse povo de Deus não aprendia, não. Tal, era altos e baixos e tal. E eu quero ler com você hoje algum desses altos, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então tá em 2 Crônicas 17, de 1 a 11, eu vou ler bem rapidinho para você, é sobre Jeosafá. Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar, ou seja, veio o filho do outro. Então, Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Jeosafá se tornou rei de Judá, tá? Não de Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não buscou a Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão. E todo Judá deu presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. E ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes, a Bené, Ail, a Obadias, a Zacarias, Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi Adonias. E com estes levitas, sacerdotes, Elisama e Jeorão. Mandou várias pessoas para ensinar, tá? Ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. E foram a todas as cidades de Judá ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá, a prata como tributo. Também os árabes trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Interessante a vida de Jeosafá, e se você não está acostumado a ler crônicas, aí naquele momento havia o rei de Judá, o rei de Israel, e Israel não estava seguindo os caminhos do Senhor. Inclusive, quando você continua lendo, você vê que apareceu um profeta dizendo que Acabe, o rei de Israel, ia perecer na mão dos inimigos, uma série de coisas. Mas Jeosafá estava nos caminhos de Deus, estava firme nos caminhos de Deus e cumprindo o propósito dele, abençoando toda aquela terra, botando as pessoas para ensinar os propósitos de Deus, destruindo os altares que estavam erguidos para outros deuses, e a palavra diz que ele prosperou, as pessoas ao redor lhe davam presentes, e que o temor do Senhor fez com que as pessoas não guerreassem contra eles. Eles viam que Deus era por Jeosafá, estava forte com Jeosafá ali naqueles caminhos. E o que a gente aprende com isso, né? Porque a gente tem um monte de batalha na nossa vida, o tempo inteiro, né? E eu vou te falar uma coisa que quando foi que eu parei de criticar essa coisa de crônicas, de um rei tá lá, o outro tá aqui, um rei tá lá, o outro tá aqui, essa montanha-russa, quando eu me dei conta que a gente tem essa montanha-russa na nossa vida, né? Não é uma vida inteira, né? O rei que ficou a vida toda nos caminhos de Deus e tal. Não, a gente faz assim. Uma hora está mais firme, outra hora está mais distante. Exatamente. Tem hora que a gente cai, às vezes, tem hora que a gente levanta. Né? Então é fácil criticar o rei lá, né? O povo de crônicas. O povo de crônicas. Mas a gente tem que olhar isso pra gente também, nesses altos, nesses baixos, né? E aprender com
as pessoas que não sofreram tanto isso na Bíblia, que foi o caso de Josafá. Que é por isso que a gente começou o nosso vídeo falando que muitas vezes você luta sem lutar. Ele não guerreou. Ele simplesmente fez aí tudo que a gente vai falar agora. Ele esperou, enfim, ele teve o temor do Senhor, derrubou todos os altares, enfim, ele serviu a Deus. E é lógico que a gente não está falando assim que você não vai sofrer nada se você servir a Deus, Claro. não é isso. Mas ele não foi derrotado. E quando ele foi guerrear, que é lá pra frente, né, que é uma continuação dessa passagem, ele foi guerrear ao lado do rei de Israel, sendo que o Senhor já tinha dito que não era para ir, ou seja, foi um momento que aí ele já não ouviu o Senhor, sabe? E ele foi lá, ouviu as outras pessoas, ele foi lutar ao lado de Acabe e tal, mas ainda naquele momento, Deus estava com ele, e Acabe pereceu e ele não, sabe? O Senhor cuidou dele. Mas ele foi ouvir outras pessoas, né? Ainda que o Senhor estava dizendo para não, ele foi ouvir outras pessoas. A gente faz muito isso na nossa vida também. Só que o que acontece? Mesmo você estando firme nos caminhos de Deus, o Satanás é muito astuto, sabe? Às vezes ele levanta pessoas para ter inveja de você, por exemplo, pessoas que têm menos do que você, têm inveja do que você tem. Pessoas que têm mais do que você, têm inveja da sua saúde, da sua família. É incrível porque ele levanta pessoas para quererem o seu mal. E isso acontece na vida de muitos de nós. Às vezes pessoas até que parecem amigos e de repente você percebe que não é exatamente desse jeito, né? E como que a gente luta com essas coisas? Se é uma luta com algo que você não fez, às vezes, sabe? Você não fez nada para levantar aquela pessoa contra você, e aquela pessoa se levantou contra você, ou você acha que alguém é um amigo e às vezes não é. Como que você faz isso, sabe? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem as armas que a gente precisa para lutar qualquer batalha na nossa vida. A gente já tem isso. Eu tenho, você tem. Tá? E a primeira delas, e a mais importante, é a gente se alimentar da palavra. Alimentar-se da palavra de Deus. E isso não é todo mundo que faz, e às vezes você tem a oportunidade de fazer e não faz. Pois é. É difícil isso, né? Você tem uma disciplina de leitura da palavra, e não só a disciplina, mas um espírito para ler a palavra. Não adianta só você ter disciplina, ler e não entender nada do que você leu, só para falar que você está lendo todos os dias. E também não adianta você ser todo espirituoso, ler a Bíblia, entender, ter super revelações se você não consegue ter uma disciplina para manter isso. Então as duas coisas são necessárias para você estudar a palavra de Deus. O espírito desenvolvido, uma visão espiritual que é para você, e você só desenvolve isso fazendo, só desenvolve isso lendo, só desenvolve isso clamando isso para Deus, para que isso aconteça, para que Ele abra os seus olhos. E se você tiver disciplina. Então, muitas vezes a gente tem a oportunidade de ler a palavra, a gente tem a oportunidade de entender a palavra, só que a gente acaba fugindo um pouco disso, a gente acaba arrumando outras coisas para fazer, e todo mundo tem um monte de coisa para fazer, a gente é super ocupado, né? Ninguém tem tempo, eu costumo dizer para os meus alunos, ninguém tem tempo de sobra. Você acha que alguém tem tempo de sobra? Um dono de casa não tem tempo de sobra. Uma pessoa que trabalha fora não tem tempo de sobra. Um aposentado não tem tempo de sobra. Se você perguntar, ele fala, não tenho tempo de sobra, não, eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar do neto, enfim. Ninguém tem tempo de sobra, não. Não é só aquelas pessoas que têm muito tempo que podem se dedicar à leitura da palavra. Então você precisa organizar a sua vida para isso, dar prioridade, sabe? Dar prioridade. Eu sinto que quando, por exemplo, no meu caso, se eu não faço isso de manhã, é complicado. Aí se eu não faço de manhã, eu tento fazer antes de dormir. Só que às vezes você vai dormir cansada. Né? Você só quer deitar e desmaiar. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, porque senão o cansaço, as distrações do dia a dia vão afastando você dessa arma maravilhosa que a gente tem, que é a palavra de Deus. E sabe o que acontece? Às vezes você não se alimenta da palavra, mesmo quando você está ali para se alimentar, né? Eu até estava comentando que uma coisa... Eu tenho uma pessoa que eu conheço que eu gostaria muito que estivesse na igreja conosco, sabe? E eu vou convidando, uma hora vai. Ou seja, essa pessoa está recebendo o convite para se alimentar da palavra e ela não vai. E isso já ela não está se protegendo contra as coisas contra as coisas do dia a dia, contra as batalhas da vida que podem vir. Simplesmente não está indo. Não está indo. Tem gente que vai e não escuta.
E aí chega, tá dentro da igreja, por exemplo, e tá pensando na vida, tá pensando em outras coisas, tá pensando no trabalho, tá pensando no amor, tá pensando, enfim, sei lá no quê, e não tá ouvindo e não consegue absorver o que está sendo dito ali. E até o que a gente já falou numa outra conversa aqui um dia, a pessoa às vezes até escuta e pensa assim, não é para mim. Será que você está escutando aqui, tá vendo? Tem alguém aí que está te convidando toda semana para ir para a igreja, você não tá só inventando desculpa. Ah, vamos fazer oração, não, tá só inventando desculpa. Ou então você tá chamando alguém toda semana e não tá adiantando? Continua chamando. E aí tem aquela pessoa que fala, não, eu vou para a igreja, eu vou ouvir, e agora eu vou ler a palavra, e aí abre a Bíblia e começa a pensar nas outras coisas, começa a sei o quê, e aí não sabe nem o que leu direito e tal. Ou seja, começa não tá se alimentando, né? Começa a ler, começa a não entender, começa a ficar nervoso, irritado, aí meio desanimado. O que você tem que fazer nessa hora é parar, faz uma oração e pede para o Espírito Santo te mostrar, para o Espírito Santo te levar, para Deus te revelar. Você tem que meditar mesmo na hora que você está lendo na palavra, é meditar isso, meditar na palavra. Então, abriu a Bíblia para ler, tá, para cumprir tabela, cumprir o plano de leitura, blá, 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 não. Respira fundo, aquela hora é uma hora de você compreender aquilo que você está lendo. Né? E a Tati estava falando dos ladrões de tempo, cada um de nós tem os nossos, tá? Filho, pai, esposa, marido, trabalho, enfim, uma série de coisas. E quando você se deixa enganar por isso, se deixa levar pelo ladrão de tempo, aí você vive esses ciclos. Porque aí você passa por uma dificuldade, aí precisa muito de Deus e começa a procurar mais o Senhor, e o Senhor vai te transformando, vai te abençoando, e aí você larga, vai cuidar de outra coisa, e aí fica esse ciclo todo que eu estava dizendo que a gente tem na nossa vida igual uma montanha-russa, e o Senhor não quer que você tenha esse ciclo. Isso não é o plano de Deus para a sua vida, que você fique, se afasta dele, se aproxima, se afasta dele, se aproxima, não é. Não é. E a gente também não é perfeito, tá? A gente está falando isso para vocês, mas serve para a gente também. Tá? A gente procura ter sempre uma constância nos caminhos do Senhor, na leitura da palavra e tal. Mas a gente sabe que a gente tem os nossos momentos altos de baixo. A gente já falou aqui em alguns momentos que toda vez que a gente prepara uma conversa dessa, primeiro Deus fala com a gente. Sim. Tá? Deus falou muito comigo quando eu preparei isso. Fala conosco e tal. E aí depois de se alimentar, a gente tem uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, que é nós somos protegidos à medida que nós cumprimos o propósito de Deus na nossa vida. Então cada um de nós tem um propósito, sabe? E quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas comentam, eu não sei qual é o meu propósito, como é que eu vou fazer e tal. Se disponha a fazer, se disponha a falar de Deus, se disponha a trazer outras pessoas para os caminhos de Deus. Talvez o seu propósito seja ser o rei da sua família, de trazer a sua família para os caminhos de Deus. Talvez o seu propósito seja ser o rei de si mesmo nesse momento, porque às vezes você está precisando se resgatar. Né? Deixa eu contar uma história. Eu estava fazendo uma gravação de uns vídeos, aí veio uma moça me maquiar aqui. Eu não pedi autorização dela para falar, então não vou falar o nome dela. Aí ela veio, ela falava assim, ela começou a cantar, e aí a filha dela, que acho que tem uns 10 anos mais ou menos, falou assim, nossa mãe, pelo amor de Deus, você não vai arrumar namorado, você não sabe cantar. Aí ela virou para a filha dela, eu não sei cantar, mas eu sei orar. São poucas mulheres que oram pela família, deu um sucessinho da menina, né? E eu fiquei pensando, é exatamente isso. Tem gente que fala assim, eu não sei pregar, eu não sei cantar, você sabe orar? Bora orar, entendeu? Vai naquilo. E também Deus te desenvolve, o Espírito Santo te desenvolve. Então é só se dispor, é só se colocar à disposição que Deus vai te usar da maneira que for melhor. Né? E assim, Josafá, ele não estava só andando firme nos caminhos de Deus. Ele estava colocando a palavra de Deus para ser espalhada, estava derrubando os altares. Acho o máximo. Fica imaginando os caras derrubando os altares. Eu queria derrubar uns... Chega assim, sair cortando os negócios. Meter o pé naquelas estátuas. Eu falei, isso aí, Deus é mais. Deve ser muito legal, é verdade. Quanto mais a gente cumpre esses propósitos, mais a gente está protegido. E vou te falar, a gente começa a cumprir muito o propósito, parece que Satanás se levanta com fúria. E aí você vai falar, mas como é que eu estou protegido? Tá protegido sim. Tá. Porque Deus está cuidando de você. Você tem essas dificuldades, vai passando por isso, mas Satanás não vai vencer. A verdade é essa, ele não vai vencer. Passa dificuldade sem Deus pra você ver. Meu filho, aí é dificuldade. Passa uma só. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente passa por coisas na vida que a gente passa por conta de que a gente está indo fazer nosso propósito.
A gente está recebendo um pouco daquela fúria, mas aquela fúria não vai fazer nada com a gente só vai passar um pouquinho, dar uma titubeada assim, e pum, Deus já levanta, dá um refrigério, já te dá a vitória do jeito dele, no caminho dele, que é uma maravilha. E se levanta, lógico que se levanta, sabe? Se levanta com fúria, que você está fazendo o seu propósito. É como se levantou ali de alguém lá, buzinar para Josafá e fala, vai para a guerra, vai ajudar Acabe e tal, sabe? Aí vai lá, escuta e vai. Mas aí Deus estava cuidando porque ele estava firme, sabe? E aí a gente vê uma outra coisa sobre a paz que a gente está falando ali, é que, para você entender que a paz interna é que leva a paz externa. E eu acho que isso é um aprendizado difícil e dolorido. Eita! Tá? Eu mesmo passei por coisas há semanas atrás, 2, 3 semanas, muita dificuldade de uma coisa que eu queria muito que acontecesse e não acontecia, e eu não conseguia me lidar com aquilo, porque eu estava esperando uma outra coisa de Deus. E aí como é que você fica em paz interna se você não recebeu aquilo? E aí você começa a lidar com as coisas. Aí um dia a Tati usou a minha palavra contra mim mesma, que ela falou assim, a moça não pregou esses dias na igreja dizendo que se não tá bom é porque não acabou ainda? E aí eu falei, não use as minhas palavras contra mim. Peguei. Sabe? Nunca use as minhas palavras contra mim. Porque eu tinha pregado sobre isso, né? Mas eu uso as dela contra ela também, tá? Porque ela estava passando um monte de problema, coisas na cabeça, aí entristecia, não sei o que. Eu falei, a moça tá passando uma batalha mental, igual você. Que eu fiz um vídeo, né, sobre batalha mental. Não deixa isso acontecer com você e tal. É ótimo, porque aí você não tem argumento, você fala a verdade. É verdade. Mas sabe o que acontece? Você tem que estar em paz consigo mesmo, independentemente das coisas estarem acontecendo como você gostaria. Tá? Porque Deus tem planos diferentes. E ele tem tempos diferentes. E às vezes ele quer lidar com a gente, ele quer ensinar a gente a passar por outras coisas, sabe? E tem hora que você fala assim, Senhor, eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite. E aí você acha que o Senhor vai agir. E ele fala assim, chegou não, seu limite é mais para cá. Ó. E aí ele leva o seu limite mais para frente. Aí você fala, não, Senhor, agora não dá mais. Tá? Ele dá sim, você está crescendo, você está aprendendo e tal. E é impressionante isso, porque o nosso limite é esticado mesmo, e parece que quando você acha que não vai acontecer mais é que acontece, sabe? O Senhor age do jeito dele e da maneira dele, só que você tem que estar em paz com isso, em paz com o fato de que ele cuida de você, em paz com o fato de que ele está cuidando de outras coisas, de outras áreas, sabe? Às vezes Deus está te dando grandes livramentos, você não está nem reparando. E eu sei que às vezes quando algo que você queria demais começa a não acontecer e começa inclusive a ficar parecendo mais impossível ainda, é difícil da gente crer, é difícil da gente ter essa paz interna, é difícil da gente esperar em Deus, mas é a paz interna que leva à paz externa, porque o Senhor quer que você trabalhe isso dentro de você. Não é fácil. E aí é onde chega o ponto da gente falou de lutar sem lutar, né? Não é que você não vai lutar por aquilo que você quer. E tem horas que a gente realmente precisa guerrear. Tem hora que a gente precisa realmente marchar e guerrear. Mas será que às vezes não passa do ponto? Pense em algum momento da sua vida ou uma situação que você está passando agora. E uma situação que você sente que Deus fala para você que Ele está lutando por você. Eu tenho uma situação na vida que é assim. Toda vez que alguém ora por mim, alguma profeta vem orar por mim, fala por meio dela, ó, essa batalha é minha. Ele fala, essa é minha, eu tô batalhando por você. Depois que ele começou a falar isso para mim, eu comecei a entender que tem algumas batalhas que não são minhas. Que Deus batalha por mim, que os anjos batalham por mim e que eu tenho que ficar tranquila e que eu tenho que esperar nele. Não é que você não vai fazer nada, não é isso. Eu vou cruzar os braços, Deus faz tudo. Não é isso. É só você não querer fazer tudo na força do seu braço. Você mesmo vai lá e querer resolver tudo. Deus já falou pra você, calma, vai ser resolvido, mas só que você vai lá e mete a mão, mete o braço, faz do seu jeito, quebra a cara, né? Então, assim, tem horas que você precisa ter a paz de espírito interna para poder esperar. Sabe o que para poder lançar essas coisas, confiar. É que muitas vezes você está lutando contra a solução que Deus deu. Sabe? Você está lutando, inclusive, na direção errada, porque ele vai dar uma solução, porque a solução dele é diferente da nossa, né? E às vezes você está lutando, atrapalhando a solução dele até. E é complicado isso, tá? E tem horas que Deus não quer que você enfrente determinadas guerras. Sabe o que aconteceu ali com Josafá, com essa guerra que vem logo em seguida? O profeta Micaías tinha falado que Acabe ia ser derrotado pelo rei da Síria. O profeta tinha falado isso, Deus tinha dado esse recado de que Acabe ia ser derrotado pelo rei da Síria.
E só que Acabe era próximo ali de Josafá e tal, e às vezes acontece isso com você. Você sente no seu coração, Deus te falou alguma coisa, você leu na palavra, algum profeta te trouxe alguma coisa, você sabe o que é para fazer, você sabe que não é para fazer, que às vezes não é para ir para determinado lugar, tal, mas existem pessoas que a gente confia, pessoas que a gente gosta, pessoas que são sábias, que já nos deram conselhos importantes em momentos da nossa vida, e às vezes aquela pessoa está falando alguma coisa que não necessariamente é de Deus, e aí você vai, escuta e vai na direção contrária. Tem hora que não é para lutar, tem hora que não é para fazer. Então a gente tem que saber ouvir a voz de Deus. E quanto mais paz interior a gente tiver, mais a gente vai ouvir a voz de Deus também. Mais a gente vai conseguir evitar isso. E olha, tem outros casos até piores, de pessoas que nem são essas pessoas confiáveis, e pessoas que já te deram conselhos importantes, tá? São pessoas que parecem confiáveis, parecem amigas e não são. Tá? E o que aconteceu ali foi que o Senhor tinha um amor tão grande por Josafá que ainda livrou ele. Acabe caiu, mas perdeu a guerra, pereceu, mas o Senhor livrou Josafá. Mas a gente tem momentos que a gente não tem que lutar. A nossa luta é contra carne? Não, é contra principados, potestades, é contra coisas espirituais. Então a nossa luta é jejuar, orar. É isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes as pessoas se esquecem de jejuar e o poder que um jejum tem. A gente já falou isso em outros vídeos aqui. Tem um vídeo do nosso canal para você que você não pode deixar de assistir, é o vídeo sobre jejum. É um vídeo é um dos vídeos que eu já vi mais completo sobre jejum mesmo, assim, que a gente já fez uma busca muito grande por isso. Um dos vídeos mais completos que eu já vi sobre jejum, você precisa assistir. Jejuar, orar e confiar. Tem guerras que o Senhor não quer que você lute. Às vezes a gente passa por coisas que Deus nem queria que a gente passasse, mas a gente passou porque a gente foi lá, naquele ímpeto do eu posso, eu faço acontecer. Então, calma, sabe? De novo, não é pra você ficar sem, não é que você não vai fazer nada na sua vida, não é isso. Né? Não é ser passivo, mas é ser calma e tranquila para ouvir a voz de Deus e conseguir ser guiado pelo Espírito para saber, essa batalha é minha, essa batalha não é. Não é? Tem muita batalha que é contra a gente mesmo. Porque às vezes é contra o nosso orgulho, sabe? Contra o orgulho acontece muito, assim. Porque aí você não perdoa, porque você não quer, você que quer dar a solução, ou, enfim, várias situações que a gente luta contra o nosso orgulho. E a gente tem que entender que não necessariamente lutar traz a vitória, porque tem horas que o Senhor, é Ele que vai agir, como se Ele dissesse para você, calma, que a luta é minha, sabe? E as batalhas maiores, Josafá nem lutou, porque o Senhor fala na palavra dele ali, que os povos tinham temor do Senhor, porque sabiam que Deus estava com ele. Isso é sensacional. É assim, seu inimigo não luta contra você porque ele sabe que tem Deus ali. E às vezes ele até luta, 1, 2, 3, e uma hora fala, chega. Sabe aquela coisa de você chegar perto da vitória, e o Senhor fala, não é agora, ele vai trabalhando, e você fala, meu Deus do céu. Pois você imagina o inimigo que está tentando te derrubar com essas coisas todas e você não caiu. Parece que você ia cair, mas você continuou firme. Parece que ia cair, você continuou firme e tal. E uma hora tem a vitória, a hora certa de Deus, sabe? E aí entra no que Tati falou para mim no dia que eu estava chateado, que é o que eu costumo dizer, que se não tá tudo bem ainda é porque não acabou ainda. Não tá tudo bem porque ainda não acabou, sabe? Se Deus fez uma promessa na sua vida, ela vai se cumprir. Amém. Tá? E você já viu aqueles homens que, se eles dão a palavra deles, você pode ter certeza que vai ser feito, porque tem principalmente as pessoas mais antigas, assim, né, que falam, olha, a minha palavra vale tudo, tal. Tem cara que fala, o fio do bigode, não sei o quê. Se o cara falou, vai acontecer. Imagina Deus que não é homem, sabe? Que é Deus. Se ele falou, vai acontecer. Promessa de Deus não volta atrás, não volta atrás. Só que vai acontecer no tempo dele. E do jeito dele. Do jeito dele. Louve. Quando você achar que tá difícil e que não vai chegar, louva. Não tem um favor que fala, tá difícil, louve. Tá difícil, ore. Por aí. Então, aprende a descansar em Deus, espera nele, espera que a sua vitória vai vir, porque se ele prometeu, vem. Se ninguém prometeu, se o Senhor não falou isso para você e tal, talvez seja o caso de orar e perguntar, Senhor, isso é seu. O Senhor quer isso para minha vida? Se não quiser, tira do meu coração, me transforma, tira de mim. Agora, se ele prometeu, ele vai fazer. Eu te convido a ler crônicas, ainda que você tenha aquele problema que eu tinha de ter dificuldade de ler crônicas, tá? Quando você vai ler mais, você vai perceber que na hora que Josafá ia ter que fazer grandes batalhas, sabe o que o Senhor fez? E ele não teve que lutar, ele fez os inimigos ferirem uns aos outros.
E aí Sensacional. eles morreram todos. Na cabeça de Josafá, duvido que isso ia acontecer. Porque os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Quando é que ele pensou isso, né? Vou ficar vamos aqui brigar orando, entre eles jejuando ali. e tal, e eles vão se matar lá. Pois é. E Deus pode fazer isso na sua vida. Né? Então, assim, é isso. A mensagem de hoje não lute lutas que Deus não quer que você lute. Espere no Senhor, jejue mais, ore mais, confie mais. Às vezes lutar é isso, é só você esperar no Senhor. E num outro vídeo eu falei, nós somos crentes, nós passamos a maior parte da nossa vida esperando, não é? Do que recebendo, não é verdade? Então a gente tem que saber esperar. Tem que saber esperar para a hora que a gente receber, a gente saber louvar. E a gente não ter esses altos e baixos. Ontem o Bruno falou na igreja, bom, eu posso ter altos e baixos, mas que seja só aqui assim, ó. Cai um pouquinho e já volta, cai um pouquinho e já volta. Tudo aqui em cima. Não é aquele assim, não é aquela montanha-russa, montanha-russa. E nós vamos orar agora para que isso aconteça na sua vida. Tá Amém. bom? Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai, obrigado por essa palavra hoje, Senhor. Nós te pedimos que o Seu Espírito Santo haja na nossa vida e na vida de quem está nos ouvindo nesse momento, Pai. Que o Senhor possa fazer com que nós estejamos mais firmes nos seus caminhos, que nós estejamos cumprindo os nossos propósitos na nossa vida, os seus propósitos na nossa vida, que nós possamos estar em paz interna contigo, Senhor, saber esperar a sua hora, saber esperar as suas promessas e que o Senhor mostre para nós quais são as batalhas que nós temos que lutar, quais são aquelas que nós não temos que lutar e nos ensine a usar as ferramentas certas. Esteja do nosso lado, Pai, que nós possamos saber esperar a sua hora. Traz as nossas vitórias, Senhor. Age na nossa vida, na vida de cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Se você gostou desse vídeo, espalhe essa mensagem, manda para todos os seus grupos de WhatsApp, para o povo da sua família, para o pessoal da igreja, para os vizinhos da rua, para o grupo de mães da escola. Não é todo mundo tem esses grupos? Tem. O grupo da 8ª série. Não, bota lá. Bota lá que você vai ajudar alguém lá. Alguém que você achava que não tinha jeito, né? Naquela época, agora você pode ajudar mandando o vídeo do Mentalidade Cristã para essa pessoa, tá bom? É isso aí. Curte, compartilha. Beijo, fica com Deus Deus. te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.